Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Thalita Amorim e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Colic Calm. E antes de começar o vídeo, já deixa aí o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para chegar às outras mamães e poder estar ajudando elas, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal e gostou dos conteúdos que eu trago para cá, se inscreva e também me sigam lá no Instagram. O meu Instagram é Thalita Amorim, mãe de 3, e por lá eu mostro a minha rotina em tempo real, tá bom? E antes que eu comece a falar sobre o Colic Calm, eu quero dividir com vocês que ainda não tem estudos científicos que comprovem por que o bebê tem cólicas. O que acredita é que o intestino do bebê é muito imaturo e ainda está em desenvolvimento e a tendência é diminuir até os 3 meses. Para mim poder falar sobre o Colic Calm com vocês, eu tenho que contar um pouquinho da minha experiência. Os meus 3 filhos tiveram cólica. O primeiro, que é o Apolo Vinícius, ele teve muita cólica. O meu esposo acredita que dos 3 foi o que mais sofreu com cólica. E eu cheguei a dar algumas medicações para ele, o que eram passado e etc. O que passaram para ele. Mas infelizmente ele chegou a sofrer muito com cólica. Chegou um período, não vou lembrar com quantos meses foi, essa cólica cessou. Quando eu tive o Nicolas, foi o mesmo sofrimento, gente, o mesmo sofrimento. O Nicolas teve muita cólica, muita cólica. Médico passava Lufital, eu dei Lufital pra ele. Funchicória, eu dei pra ele. Vários outros remédios que agora eu não vou lembrar do nome. E ele também tomou o Colikids, que é um probiótico, que é para ajudar o amadurecimento do sistema digestivo, né, da criança. Com ele não adiantou. Ele tomou tanto remédio, tanto, assim, eu vou dividir com vocês. Se alguém me aconselhasse dar tal remédio, tal chá, eu dava, porque era algo tão desesperador. Ele começava de um exemplo não aconteceu, né? De 4 horas da tarde, o meu esposo chegava em casa às 7 horas. O Nicolas chorava esse tempo todo, gente. O Apolo era pior, viu? O Apolo era pior. E chegou várias vezes de meu esposo acordar de madrugada para ir trabalhar. No tempo, ele acordava acho que umas 4 horas da manhã para ir trabalhar e dava 8 horas da manhã. O Nicolas estava chorando de cólica. Foi desesperador, tanto para ele, claro, que estava sofrendo com essa dor, como pra gente ver ele sofrendo, ele bebezinho, toda aquela novidade, aquela rotina nova pra mim, e ele chorava muito. Então, dormir. Se a gente não dorme, imagina o bebezinho com cólica assim, né? Eu acredito que muitas mamães vão se identificar. Aí que eu não dormia mesmo. E ele chegou a tomar várias medicações, não ajudou ele. E eu cheguei a conhecer, naquele tempo, né, o Nicolas está com 4 anos, o Colic Calm. Porém, era um medicamento que não era tão conhecido ainda aqui na minha cidade, Então, não sei se tinha farmácia. Eu pesquisei muito na internet, no Facebook, no Google. E aí, eu cheguei a ver pela internet para fazer pedido. Só que naquele tempo, ele era um pouquinho acima do valor que é hoje, que eu vou falar pra vocês mais tarde. Então, por medo, e eu não sei se vocês lembram, que teve um tempo, eu acredito que até hoje, não sei, que o povo comprava celular, vinha tijolo, e comprava tal coisa, vinha outra coisa. Então, o meu medo era esse, de comprar medicação, vir uma medicação alterada e até fazer mal pro meu bebê, né? Então, e aquele medo de não ser realmente o que era, não era tão falado nele como é hoje, não é tanto também, hoje em dia. Então, eu preferi não comprar ele naquela época. E o Nicolas teve cólica até os 5 meses. Quando eu engravidei do Henrique, tentei melhorar minha alimentação. Pensei, não, talvez seja a minha alimentação. Mudei, eu já não tomava refrigerante, como eu não tomo refrigerante hoje em dia. Então, tentei melhorar a alimentação para quando o Henrique nascesse, ele não tivesse cólica. E quando ele nasceu, ele teve cólica. E
Não foi fácil no início, só que assim, deixa eu falar pra vocês. Durante a minha gestação, um amigo do Amorim, que é casada com uma médica, já havia falado pra ele que o bebezinho dele usou um remédio muito bom pra cólica e depois ele passaria essa informação pro Amorim, qual remédio seria. E eu não vou saber falar pra vocês agora se ele falou antes da minha gestação ou antes do Henrique nascer ou depois, mas eu acredito que foi depois do nascimento do Henrique. O Amorim perguntou pra ele qual era o remédio. E aí, ele falou qual era o remédio. A gente foi atrás do remédio que ele tomava nesse tempo. Olha, só pra me falar pra vocês, ele tomou a mesma composição do Coliquides, Coliquides, a mesma composição. Só que hoje em dia tem o outro remédio que é Colides, né? Mas a mesma composição. Não adiantou nada com o Henrique, nada. Tomava Simeticona, entendeu? Pra ver se tentava ajudar um pouquinho ele, mas era muita cólica, muita cólica. E quando a Amorim soube dessa medicação, eu lembrei, eu falei, amor, é a mesma medicação que eu pesquisei naquele tempo e etc. E a Amorim foi comprar essa medicação. Ele foi o valor de R$ 130. A Amorim conseguiu encontrar aqui no nosso bairro mesmo. E aí, pelo desespero nosso, a gente acabou dando logo a medicação para ele. Quando foi a consulta com o pediatra dele, a gente falou, né, que a gente estava dando o Colic Calm para ele. E o doutor falou que não tinha problemas, né? Ele falou que era bom, realmente. A gente continuou dando o Colic Calm. Ele chegou a tomar um vidro desse Colic Calm. E aí, o vidro acabou. A Amorim foi novamente na farmácia comprar. A Amorim já ficava preocupado, sabe, gente? Quando faltava, ele já ficava preocupado. Foi comprar, lá a farmacêutica pegou e falou assim, não, o Coliquides, né, que é o Colides também, que a gente chegou a comprar, foi o Colides, é a mesma, é do mesmo jeito, vai passar do Amorim, pega e vem, gente, com a medicação. Se arrependimento matasse, ele estaria morto de arrependido, né? Ele ficou muito decepcionado porque não adiantou nada, nada. Então a gente acabou tendo um gasto a mais, porque ele teve que comprar novamente. E uma diquinha, quando vocês ir atrás, pesquisem bem, tá bom? A gente chegou aí numa farmácia comprar. Lá nessa farmácia, uma farmácia grande aqui da minha cidade, eles não conheciam. Tentaram passar outra medicação pro meu esposo. Meu esposo foi em outra farmácia, que também é uma farmácia grande aqui na minha cidade. A moça também não conhecia, não. Ela tentou enganar meu esposo. Então, o que a gente entendeu? Que ela não conhecia a medicação e ela tentou passar como se fosse um exemplo. O Simeticona não é o Simeticona. Ele age igual o Simeticona, é outra medicação, que eu não tô lembrando o nome agora. E ela tentou passar o espasmo flatol, se eu não me engano. Ela tentou passar pro meu esposo, falando que seria a mesma coisa do Colic Calm. Meu esposo não comprou, porque ele já sabia que não fazia o mesmo efeito, né? E ele também entendeu que ela não entendia do que ela estava falando, ela apenas queria vender e não conhecia a medicação. E compramos novamente aqui no meu bairro, R$ 130. Não é um valor baixo, né? É um valor alto, mas compensou pelo benefício que trouxe ao meu filho, compensou. Graças a Deus compensou muito. E quando a gente dava para ele a medicação, gente, era rápido, o Henrique já rotava. Era algo tão desesperador antes de dar o remédio, que ele chorava tão desesperador que nem o peito ele pegava. Eu ia dar mamar para ele, tudo ele não aceitava. Ele chorava muito. Quem tá com bebezinho com cólica vai me entender como é desesperador você ver o seu bebezinho chorando com dor. A gente chora também, porque a gente não sabe o que fazer, então a gente acaba se desesperando. E quando a gente dava medicação para ele, a Amorim fala que era o mesmo que Deus pôr a mão no bebê. Gente, era instantâneo, assim, claro que era coisa de minutos, mas não chegava a 5 minutos. Aqui em casa, não. Logo passava, ele parava de chorar, né? Aliviava a dor e ele arrotava rápido. Sempre que dava o remédio, a Amorim já colocava ele aqui, ó, e logo ele arrotava.
E já vou começar mostrando pra vocês o medicamento. É esse aqui, o Colic Calm. E o Henrique chegou a tomar 2 vidrinhos dele. A cólica do Henrique chegou a passar lá pelo 4º mês, que chegou a passar a cólica dele. Mas, realmente, essa medicação nos ajudou muito, muito mesmo. E o Colic Calm, ele é um medicamento homeopático. Ele é sem açúcar, seguro e suave e sabor agradável. Realmente, eu cheguei a provar um pouquinho, né? Ele auxilia no desconforto, gente, no alívio, aliás, do desconforto causado por cólicas, gases e diarreia. E aqui do lado fala assim: de acordo com a homeopatia, o alívio dos sintomas é obtido estimulando-se as propriedades autocurativa do organismo, tá bom? E dividir aqui com vocês, a cor dele é escura, não vai ter como eu mostrar aqui pra vocês, porque não tem mais, só que a cor dele é escura. Então, quando vocês for dar pro bebê, coloca um paninho pra não sujar a roupinha do seu bebê. Se você puder usar um pano escuro, né, pra não poder manchar a fraldinha do bebê. Então, ele é bem escurinho, ele é quase com um tom assim, escuro preto, um tom preto. Aqui também fala, né, na advertências deles, que para a pessoa interromper o uso e consultar um médico se os sintomas durarem mais do que 7 dias, né? E a gente conversou com o pediatra do Henrique, igual eu falei para vocês, e o modo de usar dele é, olha, abaixo de 9 quilos é 1,25 ml e acima de 9 quilos é 2,5 ml. Sempre que vocês for usar ele, claro, agitar bem, né, o medicamento antes de usar. E também fala aqui, se necessário, repita uma vez a cada 60 minutos, para até 3 doses ou conforme indicado por um médico. Não exceda 4 doses completas em 24 horas. Então, os horários que o Henrique tinha cólica era na parte da noite e às vezes na madrugada. Então, no máximo que ele tomava aí era umas 2 vezes, tá bom? E aqui fala também para descartar após 8 semanas da abertura do frasco e outras informações. O adormecimento pode acontecer naturalmente após o alívio, porque com a criança aliviada da dor, né, vai ficar calminha, tudo, e elas podem chegar a dormir. Vou mostrar agora pra vocês como é que ele é, tá bom? Olha, ele é assim. Ele é dessa forma. E ele é de vidro, né? E nele vem, dentro da caixa, vem essa seringa. E agora essa aqui já tá bem velhinha, gente, não dá pra ver. Só que ela tem várias marcações aqui, ó. Se eu não me engano, o Henrique tomava mais ou menos aqui. Então é fácil pra dar pro bebezinho após a medicação. Você vai lavar, né? Higienizar, enxugar e guardar. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo mostrando sobre o Colic Calm. Espero também que eu tenha explicado bem para vocês, né, o quanto que esse remédio me ajudou e sobre ele também. E obrigada a você que chegou até o final do vídeo. Fiquem com Deus. Tchau e fui.